Olá, boa noite. Estamos começando então mais uma aula de Geografia do sétimo ano da EMEB Doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes. Meu nome é professor Alcides e hoje vamos continuar nossa aula sobre a região geoeconômica do Centro-Sul, falando de Rio de Janeiro e de São Paulo. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos fazer a correção das atividades da aula passada, né? Eu tinha deixado algumas perguntinhas para vocês. E a primeira, na verdade, não era uma questão. Na verdade, o que era? Era para vocês responderem. Bom, a 1 era para pegar uma folha com o mapa com a região Centro-Sul e colar no caderno. Pessoal, é assim. Se você já pegou a apostila do segundo bimestre, você foi na escola buscar a apostila do segundo bimestre, na apostila tem a região geoeconômica, só copiar de lá, colocar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, colocar lá, copiar por cima e colar no caderno, tá bom? A questão 2, né, era para anotar, e isso é no caderno, anotar o que é a região geoeconômica e elencar cada um dos estados que compõem a região geoeconômica do Centro-Sul. Então, a região geoeconômica ela é uma forma de dividir o Brasil. Ela leva em conta aspectos naturais, ou seja, relevo, né, rios, montanhas, a própria composição, né, natural, floresta, o tipo de vegetação, né? Mas o principal, né, são os aspectos sociais e os aspectos econômicos para fazer essa divisão. Então vocês vão reparar no mapa das regiões geoeconômicas do Brasil que a gente não tem um respeito pelos limites de cada estado, porque na verdade ele está regionalizando de uma outra forma, está criando 3 grandes regiões e a gente está falando da região Centro-Sul, que é formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas aí não considera a região norte de Minas Gerais, que faz fronteira com a Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso é só da parte centro-sul, né? E o sul do Tocantins também. Não considero o norte do Tocantins, porque ele é diferente, ele está muito mais para a região amazônica, ele tem muito mais a ver com aquela região. Então, e aí, dentro da região centro-sul, a gente está falando da megalópole brasileira. Megalópole brasileira é composta pelas regiões ali de Rio de Janeiro, São Paulo, né? E ela é a principal área de comando econômico do Brasil. Ela concentra 23% da população e 40% da atividade industrial. Só que ela ocupa 0,5%, meio por cento do território nacional. Então é uma área muito pequena que concentra muita gente e muita indústria. Então é o principal centro econômico, financeiro, científico e cultural do Brasil. Tá? E a gente está falando, então, dessa região. A gente está falando basicamente da região centro-sul de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente tinha parado o texto ali e a gente vai continuar agora. Então abram, por favor, a apostila de vocês na página 12. Página 12, tá bom?
Vamos lá. Peguem a apostila aí. Havíamos parado ali no textinho do Conectando. Se você ainda não pegou a apostila, pode me acompanhar pelo vídeo, tá? Só dá uma pausada para dar uma lida. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Conectando. Condomínios fechados, convivência social e alienação. Principalmente a partir da década de 1980, no estado de São Paulo, aconteceu o fenômeno da urbanização dispersa. A urbanização dispersa é o crescimento das cidades ao longo dos eixos rodoviários, ou seja, as residências, comércio e áreas industriais se concentram próximas a rodovias para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias, além de aumentar o consumo. A urbanização ocorreu ao longo das rodovias que ligam a Grande São Paulo aos demais núcleos da megalópole brasileira. É possível observar o fenômeno no Vale do Paraíba, ao longo da rodovia Presidente Dutra. Outro exemplo dá-se ao longo da rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo a municípios como Barueri e Sorocaba. Então a gente percebe que entre Barueri, Sorocaba, Campinas, você tem trechos que não estão desenvolvidos e trechos que estão desenvolvidos, mas ela se segue a rodovia. É o mesmo caso que acontece com o Cajamar, que segue a rodovia, né? Ela tem um desenvolvimento muito grande exatamente por causa da localização dela, né? A cidade está localizada perto da rodovia e das rodovias, né? E por causa disso a gente tem um melhor acesso, uma melhor localização para as empresas. Por isso que a Amazon está em Cajamar, por isso que várias outras empresas estão em Cajamar, pela proximidade e pelo acesso. Porque não adianta estar próximo e não ter como escoar a produção, como escoar o estoque, né? Chegar a mercadoria e enviar a mercadoria. Com o agravamento dos problemas urbanos, como a violência, parte das classes sociais mais elevadas preferiu se deslocar da metrópole de São Paulo para condomínios fechados em outros municípios, como Arujá, Santana do Parnaíba e Barueri, onde se localiza Alphaville. Então você tem Alphaville 2, aldeia de Barueri. Lá em Santana de Parnaíba também tem os condomínios muito chiques, né? Completamente fechados. Arujá, que é ali perto de Guarulhos. E o deslocamento de empresas do setor terciário e industrial, lembra, gente? Terciário é o comércio, primário é agricultura, secundário é indústria, terciário é comércio e serviços. Então, padaria, cabeleireiro, supermercado, dentista, advogado, etc. Tudo setor terciário. Além da presença de famílias com alto poder aquisitivo, fez com que Barueri se tornasse um dos municípios mais ricos do Brasil. Barueri é a cidade, né, o município mais rico da região metropolitana de São Paulo. Também se observa a proliferação de empreendimentos imobiliários de alto padrão em zonas rurais, com amplas áreas verdes, também nas proximidades das rodovias. A urbanização dispersa é criticada pelos urbanistas e geógrafos. Ela resolve problemas inicialmente, mas depois, com o crescimento urbano, a situação volta a se complicar. Com o tempo, as rodovias ficam congestionadas e assim aumenta o tempo para ir da residência ao local de trabalho. Os condomínios fechados são espaços que contribuíram para a segregação e alienação social. Existem graves prejuízos em termos de convivência social. Crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo no interior do condomínio e nas imediações. Vão para uma escola que se localiza ao lado de um shopping, onde almoçam, fazem ginástica, vão ao cinema, etc. E depois retornam para o condomínio. Desse modo, o contato com outras realidades é restrito, pois são ambientes muito homogêneos do ponto de vista social. O contato com outras realidades, pontos de vista, formas de lazer é fundamental para desenvolver a consciência dos jovens em relação às desigualdades
e a diversidade das cidades brasileiras e do país como um todo. Eu digo mais, tem condomínios que sequer as crianças sequer saem deles para estudar porque dentro do condomínio já tem uma escola. Então é realmente muito, muito fechado, isolado do resto da sociedade. Ó, então, a região metropolitana da Baixada Santista também faz parte da megalópole. Então é uma outra região metropolitana, tá? Você tem aqui cidades que se formaram na costa, né? A sede da região ali em São Vicente, sede do município, a sede dos municípios, os núcleos metropolitanos que seguem a costa e aí a área do município que pega muito mais, que aí você tem, né, os lugares menos desenvolvidos. Bom, vamos lá. A região metropolitana da Baixada Santista é polarizada pela cidade de Santos e povoada por 1,7 milhão de habitantes. O Porto de Santos é o mais importante do país para importações e exportações. O porto exporta produtos provenientes de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na imagem aqui tem um navio carregado de contêineres no Porto de Santos, cuja movimentação de cargas cresceu devido ao aumento nas exportações. Gente, esses navios são enormes. Esse container é do tamanho de um carro. Então você imagina o tamanho desse navio e ele não é um dos maiores. Quando a gente... e na verdade é maior do que um carro, né? É um carro bem grande. Um carro tipo SUV. Olha só. A partir do Porto de Santos são exportados produtos como café, laranja, soja, açúcar, carne bovina, calçados, tecidos, automóveis, aço e produtos eletrônicos. No litoral norte, o Porto de São Sebastião é especializado na recepção de petróleo e na exportação de carros. A cidade de Cubatão é o principal polo industrial. Nela, localiza-se a refinaria de petróleo Presidente Bernardes, da Petrobras, e uma unidade do grupo siderúrgico Usiminas, produção de aço, que adquiriu a antiga Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. O litoral paulista também apresenta importantes balneários turísticos que atraem milhares de turistas nos finais de semana, feriados e férias escolares. Destacam-se os municípios de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Então, se é turístico, é setor terciário, porque é setor de serviço. Quais são as características, então, que fazem ser importante essa região? Ela traz dinheiro porque ela faz o escoamento da produção de todos esses estados. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente vendeu petróleo bruto, que a gente vendeu soja, que a gente vendeu milho, que a gente vendeu carne, tem muita coisa saindo do Porto de Santos. É enorme, é imenso. Eu sugiro, quando vocês viajarem em férias para o litoral, que vocês façam uma visita ao Porto de Santos, nem que seja para olhar de longe, para ver o tamanho que é o porto, tá? E é uma das fontes de economia, né? É o que torna toda essa região desenvolvida. Cubatão, inclusive, gente, tem um trânsito para sair daquela cidade que é absurdo. É muito, muito caminhão. Aqui a gente tem a região metropolitana de Campinas, tá? A sede é Campinas. E aí a gente tem 3 núcleos metropolitanos de nota. Região metropolitana, núcleo metropolitano de Campinas, ali em cima de Americana e Indaiatuba. E o resto é área de expansão da região. Bom, o que acontece? O que acontece? Na depressão periférica paulista, né,
se localiza a região metropolitana de Campinas, que tem 2,6 milhões de habitantes e é formada também por municípios como Vinhedo, Indaiatuba, Sumaré e Jaguariúna. O que está acontecendo? Nova Odessa, né, Americana e Sumaré, por exemplo, ela já aconteceu o fenômeno da conurbação, em que as regiões se ligam, as cidades se ligam uma com a outra e você não vê muita diferença entre elas. Não vê aonde é o limite entre elas. A região apresenta atividade industrial diversificada e destaca-se nos setores de alta tecnologia como informática e telecomunicações. Então, no município de Paulinha, situa-se a Replan, refinaria do Planalto Paulista, a maior refinaria de petróleo do país. E a cidade de Americana constitui um importante centro da indústria de tecidos e confecções. E Itatiba é especializada em fábrica de móveis. A presença de setores de alta tecnologia na região de Campinas deve-se à presença de mão de obra qualificada proveniente inclusive de grandes universidades públicas, como a Unicamp, a Universidade de Campinas. Bom, enfim. O que acontece, gente? Ah, além disso, a gente tem aqui o Vale do Paraíba. Tá? No século XIX, o Vale do Rio Paraíba do Sul, situado entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, se destacou como a principal região produtora de café do país. Na época, não existiam cuidados com o solo, como o plantio em curvas de nível. Assim, a erosão e o empobrecimento do solo contribuíram para a decadência da produção do café no século XX. Logo, o cultivo do café deslocou-se para o oeste paulista. O café cedeu espaço para as pastagens, onde passou a ser desenvolvida a pecuária leiteira para a produção de leite e laticínios que abastecem a megalópole e imediações. Hoje, a pecuária leiteira apresenta retração na região. Hoje, o Vale do Paraíba é uma área de pujante atividade industrial com destaque para setores de alta tecnologia, automóveis, eletrônicos, armamentos e aviões. Sobressai a Embraer em São José dos Campos. Na atualidade, é uma das mais importantes empresas produtoras e exportadoras de aviões de médio porte do mundo. Então, o que a gente está vendo ali na imagem é a linha de montagem da Embraer em São José dos Campos. O desenvolvimento econômico deve-se aos centros tecnológicos. Em São José dos Campos, destaca-se o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, responsável pelo Programa Espacial Brasileiro e pela interpretação de imagens de satélite. A cidade também concentra o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um conceituado centro de formação de engenheiros. Instituições que, em conjunto com a AEB, Agência Espacial Brasileira, formam o CTA, Centro de Tecnologia da Aeronáutica. No Vale do Paraíba, a maior parte das cidades e das indústrias localiza-se nas proximidades da rodovia Presidente Dutra. O vale também é marcado pela religiosidade devido à presença da cidade de Aparecida, que atrai milhares de católicos todos os anos. Antes de falar do interior paulista, a gente tem que ressaltar bastante. Vocês repararam a riqueza da região que a gente está falando do Vale do Paraíba? E a que se deve essa riqueza? Essa riqueza se deve à ciência. Quando a gente investe em tecnologia, quando a gente investe em capacitação técnica de profissionais, a gente está criando uma riqueza que não está na matéria-prima, ela não está em soja, por exemplo, ela não está em milho. Eles não ganham com café mais. Eles não ganham mais tanto com a produção de leite. O que é que eles ganham dinheiro? Com a produção de avião, formando engenheiros, tendo centros de estudos avançados, né, que geram tecnologias e geram informações privilegiadas que são muito valiosas. Então, por exemplo, quando a gente tem um centro de tecnologia, né, como o INPE, como o ITA, né, como a Agência Espacial Brasileira,
e ela recebe recursos para fazer as pesquisas, ela gera a tecnologia que vai ser vendida caríssima. Então, quanto custa um avião, né, para se vender para um outro país? Na tecnologia que a gente desenvolve. Então, é muito importante o investimento em ciência. O investimento em ciência é o que faz um país sair da miséria. Lembrando que o Brasil não está na miséria. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. O problema é como esse dinheiro é empregado, né? A gente tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. A gente só perde para alguns países, e isso alguns países da África. A gente é muito desigual. Enquanto uma pessoa tem muito dinheiro, mais dinheiro do que ela conseguiria gastar na vida inteira, tem gente que não tem o que comer. Com pandemia ou sem pandemia, a pessoa não tem o que comer, né? Então é um caso a se pensar. Esse mapa é um mapa de produção de laranja. Olha onde se produz laranja no Brasil. Um pouquinho no Pará, um pouquinho no Maranhão, aí Bahia, um pouquinho no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São Paulo é o maior produtor de laranja. Isso tem a ver, em boa parte, olha só. Isso tem a ver, em boa parte, com a região, tá, gente? Bom, interior paulista. O interior paulista é integrado pelas regiões administrativas de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Central, que é Araraquara e São Carlos, Bauru, Marília e parte da região de Sorocaba. Corresponde aos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e parte da Depressão Periférica. Áreas com solos aptos para o agronegócio moderno, como o latossolo vermelho e a terra roxa. Gente, o que a gente está falando aqui? Se eu falar para vocês pesquisarem o que é latossolo vermelho e terra roxa, a terra roxa, na verdade, é aquela terra vermelhona que vocês já devem ter visto. É uma terra que é extremamente rica em ferro, por isso que ela tem aquela cor de vermelhona de ferrugem. O latossolo vermelho também. E por ser um solo rico em minerais e em metais, ele é um solo muito fértil, tá? Quando a gente fala de Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, é porque a gente tem aqui, olhem o ponteiro do mouse, a gente tem aqui o Rio Paraná e a gente tem uma bacia do Rio Paraná que pega essa região toda aqui, tá? E o que é uma bacia hidrográfica? Lembra lá no sexto ano, uma bacia hidrográfica é porque você tem um relevo, né, com montanhas, com morros e etc. E ele forma vários rios quando chove, formam-se vários rios, né? E esses rios vão correndo em direção ao mar, e conforme eles vão correndo em direção ao mar, eles vão se juntando em rios maiores. Então, eu quero que vocês imaginem uma folha de alface. É como uma folha de alface. Então, o Rio Paraná, ele é o caule da alface. E os outros rios, eles são aquelas veiazinhas da alface. Todos eles correm em direção ao rio principal, e esse rio principal corre em direção ao mar. Isso é a bacia do Rio Paraná, tá? Então imagina que é uma grande folha de alface aí na tela pegando essa região aqui, ó. Por quê? Como assim? Por que tem esse formato? Então, porque a água tende a correr para o local mais baixo. Então ela vai correndo e se formando. Se não tem para onde ela correr, se ela fica meio represada, ela forma lago, né? E aí depois o lago pode se transformar, dependendo do que for, numa queda d'água, então continuar correndo como um rio. E aí ele vai continuar correndo e indo em direção ao mar. Por que ele forma... Por que a gente chama de bacia? Porque a gente percebe que determinada região vai escoar toda para um lugar. Então toda aquela região em volta a gente chama de bacia, porque se assemelha a uma bacia mesmo. Bom, então, a prosperidade dessa região, que é o interior de São Paulo, o interior paulista, ela começou com o ciclo do café no final do século XIX, e hoje é o agronegócio que é fundamental para a economia do interior paulista. Então, bom, a gente
produz muita laranja, como dá para ver aqui, né? E cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela vai ser refinada para fazer açúcar e para fazer álcool combustível, né? O etanol. Na produção de laranja, são exemplos municípios como Araraquara, Matão, Itápolis e Bebedouro. Grande parte da laranja destina-se à produção de suco de laranja concentrado, produto em que o Brasil é líder mundial de exportações. Então a gente manda muito suco para fora. A gente planta estudo de laranja e manda tudo para o exterior. A produção de cana-de-açúcar ocorre nas regiões de Ribeirão Preto, Araraquara e Piracicaba. A cana é destinada à fabricação de açúcar, produto em que o Brasil é o maior exportador mundial. Ocorre uma expansão na área cultivada de cana em decorrência do aumento do consumo de etanol como combustível no mercado interno. Isso acontece devido ao advento dos automóveis flex, ou seja, que utilizam tanto álcool quanto gasolina. Também há um aumento das exportações de álcool para o mercado externo. Assim, a monocultura de cana-de-açúcar está se expandindo por áreas novas que antes eram destinadas a pastagens, a exemplo da região de Araçatuba. Monocultura. Monocultura é quando você planta uma coisa só. E ela geralmente não é muito boa para o solo, porque você está desgastando ele. O correto é você fazer plantações que você vai variando o tipo de coisa que você planta para manter o solo fértil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles criam cinturões de plantação. Então você, olha, esse ano você tem que plantar milho, aí você planta milho. Todo mundo em volta de você planta milho e cria um cinturão de plantação de milho. Quando mudar, plantar, por exemplo, algodão, todo mundo vai mudar. Para quê? Fazendo isso, fazendo desse jeito, você tem uma alternância do que a pessoa planta e o solo é mantido por mais tempo. Mas continuando, olha, a pecuária bovina de corte, isso é, para a produção de carne, é importante nas regiões de Araçatuba e Presidente Prudente. Essa região apresenta numerosos frigoríficos que recebem carne da própria região e de outros estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Goiás. Além da agropecuária moderna, o interior paulista atravessou rápida industrialização desde a década de 80. Tradicionalmente, a indústria se expandiu ao longo das rodovias que ligam a capital ao interior, a exemplo da Washington Luiz. A indústria de alimentos sempre teve destaque no interior de São Paulo, mas observa-se diversificação, a exemplo da escolha do pequeno município de Gavião Peixoto, perto de Araraquara, para a sede da nova fábrica da Embraer. Municípios como Franca destacam-se na produção de calçados. Nos anos 2000, a industrialização avança em pequenos municípios que não querem ficar apenas dependentes da agricultura. É o exemplo de Tabatinga. A cidade especializou-se na produção de bichos de pelúcia e gerou mais de 3 mil empregos em pequenas indústrias. Outro exemplo é Ibitinga, conhecida como capital nacional do bordado. O interior de São Paulo, com o agronegócio moderno combinado com a industrialização, tornou-se uma das regiões mais prósperas do país. O interior paulista apresenta um expressivo número de cidades médias, com alto padrão de consumo e razoável qualidade de vida. O Vale do Ribeira, ele se situa no sul do território paulista e apresenta Registro como sua principal cidade. Trata-se da sub-região menos desenvolvida do estado. O Vale apresenta graves problemas de saúde e de educação. A economia fundamenta-se na agricultura com produção de banana e chá, somada às áreas de reflorestamento comercial. Um dos mais importantes patrimônios da região é a presença da maior área de Mata Atlântica do país. Assim, uma das estratégias para o desenvolvimento da região é o incentivo ao ecoturismo. Um dos exemplos é o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, com Mata Atlântica, relevo montanhoso e um dos maiores conjuntos de cavernas do país. Na região destaca-se o rio Ribeira do Iguape, que corta a região e deságua no litoral. No litoral, representado por municípios como Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, ocorrem os maiores trechos conservados de restinga e manguezais do estado. Destacam-se a Estação Ecológica da Jureia e a Ilha do Cardoso. O desenvolvimento sustentável começa a ganhar força na região, a exemplo da maricultura, que é a criação de ostras e mariscos, e plantio do palmiteiro Jussara. As principais agressões ao meio ambiente são desmatamento criminoso, exploração ilegal do palmito Jussara e especulação imobiliária. Olha aqui uma imagem do Vale do Ribeira com as comunidades quilombolas.
tá? São comunidades que tentam manter a sua cultura e tentam regularizar as terras deles por meio de concessões de propriedades. E elas têm muito valor por causa da diversidade cultural, né? Tem muitas palavras de origem africana, as danças e uma relação muito equilibrada com o meio ambiente. Vale a pena a gente estudar, né, os quilombolas, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Rio de Janeiro, gente. Aí o Rio de Janeiro, ele é o terceiro estado mais populoso do Brasil, com 16 milhões de habitantes. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda maior do país, com 11 milhões de habitantes. É formada pela metrópole do Rio de Janeiro, somada às cidades do entorno da Baía de Guanabara, como Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Aí, para facilitar a integração entre as cidades, na década de 70 foi construída a ponte Rio-Niterói. A metrópole do Rio de Janeiro é importante centro financeiro e de serviços. Capital do país até 1960, a cidade ainda apresenta sede de importantes empresas estatais, como a Petrobras e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A ponte Rio-Niterói liga o Rio de Janeiro a Niterói. Tá vendo? Aqui, enorme a ponte. Bom, o estado do Rio de Janeiro apresenta indústrias diversificadas. Destaca-se a exploração de petróleo e de gás natural em áreas recobertas pelo mar na bacia de Campos, na altura do litoral norte do estado. Parte dos lucros com a exploração do petróleo fica no estado e é remetida para os municípios do norte fluminense. Isso explica a rápida prosperidade de municípios como Campos de Goytacazes, Macaé, Rio das Pedras e Armação de Búzios. Em Duque de Caxias foi construída a Reduc, uma das maiores refinarias de petróleo do país, importante na produção de derivados como gasolina, querosene e diesel. A indústria naval também cresceu com a construção de navios e plataformas de petróleo em diversos estaleiros como os de Angra dos Reis, litoral sul do estado. Também em Angra dos Reis situam-se as duas únicas usinas nucleares do país, Angra 1 e 2, que foram construídas utilizando tecnologia alemã, e essa tecnologia alemã não foi passada para a gente, né? A gente não tem como reproduzir essas usinas. No Vale do Paraíba Fluminense, destacam-se centros industriais como Resende e Volta Redonda, onde se localiza a maior siderúrgica do país, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A região também se tornou um polo importante da indústria automobilística, exemplo da montadora francesa Peugeot, no município de Porto Real. O Rio de Janeiro apresenta vários portos importantes, como o de Rio de Janeiro, Sepetiba, Itaguaí e Angra dos Reis. A cidade do Rio de Janeiro é a que mais recebe turistas estrangeiros no país, especialmente durante o verão e o carnaval. A atividade turística também é importante em municípios litorâneos como Angra dos Reis, Paraty, Cabo Frio e Armação de Búzios. Parte do estado é marcada por áreas montanhosas como a Serra dos Órgãos e o Maciço do Itatiaia. Desse modo, cresce o turismo para estâncias climáticas como Petrópolis, Nova Friburgo e Visconde de Mauá. A região serrana, polarizada por Petrópolis, constitui um importante polo da indústria têxtil e de cimento. Bom, gente, com a leitura do texto, vocês ficam com as atividades para serem feitas da apostila. O que eu vou fazer? Eu vou aguardar. Eu sei que tem pessoas que não conseguiram pegar a apostila nesses dias, então eu vou aguardar, né? Hoje teve gente que já foi pegar e eu vou aguardar porque vai ter outra data para vocês pegarem a apostila quem não conseguiu. Então eu vou aguardar vocês terminarem, lembrando sempre que quem terminar e me enviar a foto antes, eu dou um pontinho extra pela rapidez, né, pela presteza. Eu vou pedir para vocês fazerem essas atividades aqui, página 18, página 19 dessa apostila do segundo bimestre, hein, gente? 18, 19, 20
21, 22 e 23. Vocês vão fazer, pode fazer 24 e 25 também, mas assim, eu vou deixar para corrigir na semana que vem. A gente vai fazer a correção de uma parte delas. São 20 questões, gente, tá? Começa aqui, é que ocupa bastante espaço e vocês podem responder direto na apostila, tá? Quem não pegou a apostila, se quiser responder no caderno depois passar limpo na apostila, pode, já que está estudando, não esquecer. Já está estudando, né? Já está, né? Bom, e aí vocês tentem responder. A gente vai fazer essas 20 questões, 21 questões, tá? E essas 21 questões vão ser corrigidas por mim uma por uma, tá? Mas lembrando que é para vocês fazerem. A gente vai corrigir, vocês vão corrigir, tá bom? Então é para fazer e me enviar a foto. Fez, me enviou a foto, pontinho extra por ter feito tudo. Aí vai ter a aula de correção. Vocês vão corrigir o que vocês responderam errado. Então, porque o exercício aqui é tentar responder. Eu acho que é o principal, tá? Muitas vezes não é acertar ou errar, é praticar. Portanto, tentem fazer antes de assistir a aula de correção. Ok? Vamos lá, então. Não vou deixar perguntinhas no PowerPoint, né, na apresentação lá, que eu tenho deixado sempre 2, 3, 4 questões. Não vou deixar porque vocês têm bastante coisa para fazer aqui. Vão fazendo com calma. Eu vou fazer a correção de pelo menos até a 11, tá? E aí eu deixo para vocês responderem para outra aula, para a aula da outra semana, da 12 a 20. Mas a gente já começa o próximo assunto, tá bom? E aí a gente vai partir para o próximo assunto. No final a gente vai fazer uma revisão de tudo, não precisam se preocupar, tá? Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado. Continuando com as recomendações da prefeitura, então a gente vai ter um portal para vocês se cadastrarem, em que a gente vai postar as atividades lá também. Então participem, né? Façam o cadastro, vão ter as informações nos grupos de Facebook e nos grupos de WhatsApp. Lembrando, gente, para me enviarem fotos, de preferência por e-mail, porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas às vezes, depois de alguns dias, o WhatsApp ele não deixa mais baixar as imagens. Então eu estou pedindo para vocês enviarem preferencialmente por e-mail, porque lá no e-mail fica garantido que eu recebi e vai ficar lá. No WhatsApp, não. Então, prefiram mandar por e-mail, mas se não puderem, enviem por WhatsApp mesmo. As respostas, né, a apostila feita, as atividades no caderno feitas, tá? Bom, de novo, eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Uma boa semana para vocês, bons estudos e até logo.